meu nome é Kathleen. O meu nome é Kimberly. O meu nome é Amanda e nós somos de Goiânia! E a nossa lição tá muito legal. Hoje nós vamos aprender sobre uma lâmpada muito especial. E não é essas lâmpadas que iluminam a nossa casa. É uma lâmpada que ilumina o nosso caminho. E que lâmpada será essa? Essa lâmpada é a Bíblia. Como assim lâmpada para os meus pés? Significa que a Bíblia ilumina o nosso caminho. Você já imaginou que na sua cidade tenha um canibal que coma humanos no café da manhã, na janta e no almoço? Imagina você tentando falar para um canibal que é errado ser canibal, que é errado fazer aquilo que ele faz, mas ele está preparado para te comer na janta. E aí, conseguiu chegar a uma conclusão do que nós imaginamos? E agora nós vamos contar a história de um homem que já foi canibal. Um professor, ele foi visitar as Ilhas Fuji, no Pacífico Sul. E lá nessa ilha tinha um idoso que era o líder da tribo. Então o professor disse ao líder: "Você é o líder da tribo e foi tão ingênuo em cair no papo dos cristãos, desses estrangeiros. Eles querem ganhar às suas custas." E os olhos do idoso brilharam quando ele disse: "Você está vendo aquela grande pedra ali? Nós costumávamos quebrar a cabeça dos nossos inimigos. E o forno ao lado, nós usávamos para assar as nossas vítimas. E se não fosse a Bíblia e o amor de Jesus, você estaria morto e seria o nosso jantar." E o que convenceu os canibais de que era errado se alimentar da carne de outros seres humanos? O conhecimento de Cristo e da Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Antes deles conhecerem a Cristo e conhecerem a Bíblia, eles não sabiam diferenciar o que era certo, o que era errado, e eles estavam passando por um período onde havia escuridão espiritual. Eles não sabiam diferenciar se era certo comer os outros e eles não sabiam o que era errado. Então, quando foi apresentado a eles a Bíblia e a verdade, a sua vida se encheu de luz. Por isso que esse verso é tão especial. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia e o conhecimento de Cristo iluminaram o caminho daquela tribo canibal e mostraram para eles que aquilo era errado. Durante a Idade Média, o povo da Europa também estava passando por um tempo de trevas, igual aos canibais. A Igreja Romana estava no poder e ensinava as pessoas a buscarem o perdão no Papa. Eles falavam que o Papa era um novo Deus. Eles faziam com que o Papa virasse o próprio Jesus. Algumas pessoas não entendiam que o Papa era só mais uma pessoa. A Igreja Romana estava ensinando coisas que não eram reais, que não eram certas. Ao espalhar esses boatos enganosos, Satanás queria afastar as pessoas do caminho certo, do caminho de luz, do caminho que era a lâmpada. Satanás queria mostrar que o caminho de Deus era errado. Agora, por que as pessoas acreditavam nessas mentiras? Hein, Kathleen? Assim como os canibais de nossa história, elas não conheciam nada sobre a Bíblia. Eles andavam em trevas, não tinham conhecimento da verdade de Deus e também não tinham Bíblias em sua casa. Contudo, Deus sempre esteve com pessoas fiéis ao seu lado. Em todas aquelas trevas, ainda havia pessoas que tinham o seu caminho cheio de luz. No século XIV, havia um grupo de cristãos chamados valdenses. E eles estavam entre os primeiros europeus e conseguiram uma tradução da Bíblia em sua própria língua. Naquela época era muito difícil, porque não havia impressoras,
não haviam copiadoras, então era muito difícil você conseguir uma Bíblia e ainda mais na sua própria língua. Eles não obedeciam o Papa, porque quando eles viram aquela Bíblia, eles viram que o que o Papa estava ensinando não era verdade e que a Igreja Romana só estava enganando aquelas pessoas. Em vez disso, eles mantinham a santidade do sábado e obedeciam os seus mandamentos. Eles preferiam morrer do que desobedecer a Deus. E agora vamos para a hora de pesquisar. Número 1. Como os valdenses copiavam a Bíblia numa época em que não havia impressoras, máquinas fotocopiadoras? E agora vamos sublinhar as respostas abaixo. Por paciente e incansável trabalho, às vezes no fundo das cavernas escuras da terra, à luz de tochas, as sagradas escrituras serão escritas, versículo por versículo e capítulo por capítulo. Pergunta 2. Quando as crianças valdenses começavam a estudar a Bíblia? As crianças valdenses, elas começaram a estudar a Bíblia desde a infância, desde quando elas eram pequenas crianças. Como estudavam a Bíblia? As crianças valdenses, elas decoravam vários versículos da Bíblia. E agora, vamos refletir nesse momento? Se você não tivesse uma única Bíblia em sua casa e não pudesse ler, não pudesse obter uma, estaria disposto a ficar uma tarde, uma noite, muitas vezes semanas, dias para decorar a Bíblia e para copiá-la página por página? Quantos capítulos ou versículos da Bíblia você sabe de cor? Bom, eu sei muitos. E você? Pouco antes da volta de Jesus, todas as Bíblias serão retiradas. E como nós vamos pregar o Evangelho para as outras pessoas? Nós vamos pregar com os versos que nós memorizamos. Você, aí de casa, tem que arranjar um tempo com seu pai, sua mãe, seus irmãos, com sua família, para memorizar muitos versos para quando Cristo voltar. E foi essa a nossa maravilhosa lição de domingo, mas não acabou por aí. Vários amiguinhos de várias outras igrejas e cidades vão contar mais sobre essas histórias maravilhosas. Olá, pequenos pesquisadores, tudo bem com vocês? O meu nome é Valentine Vitória, eu sou de Araguaína, Tocantins, e hoje eu vim estudar o segundo tópico da lição 4, que é lâmpada para os meus pés. Então, o que você faria se você vivesse em algum lugar ou país que você não tivesse a palavra de Deus e também não pudesse compartilhar isso com ninguém? Isso seria muito ruim. Os valdenses eram proibidos de compartilhar a palavra de Deus, mas mesmo assim eles compartilhavam isso com muitas pessoas. E Jesus ficava muito feliz. A Igreja Romana ficava com ódio, porque ela queria que as pessoas seguissem os ensinamentos do Papa, mas isso era errado. Mas, por outro lado, Jesus ficava muito feliz com isso. Então, nós também temos que pregar a palavra de Deus com outras pessoas e compartilhar isso. Mas como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso através de um bom ato, como levar uma pessoa para a igreja, ou fazer uma oração, contar histórias bíblicas e muito mais. Além de sempre ser uma boa pessoa e dar um bom exemplo. E essa foi a lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima! Bom dia a todos, eu sou o Nicolas e sou da igreja de Uruaçu. A lição de terça-feira fala dos valdenses. Os valdenses eram bem-sucedidos em espalhar as boas novas da salvação, porque eram guerreiros. Eles lutavam contra os erros da Igreja Romana, espalhavam as verdades bíblicas na universidade, no comércio e nas casas. Às vezes falavam apenas com uma pessoa, mas em outros casos, com um pequeno grupo de pessoas. Passavam noites inteiras lendo e ensinando a palavra de Deus. Eles se sentiam felizes em contar as histórias da
salvação através de Cristo. Um dos versos favoritos dos novos cristãos convertidos pelos valdenses, e o que eu mais gostei foi: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantendo a comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas, naquele tempo, era muito difícil. Imagina quantas páginas a Bíblia deve ter. Muitas, né? Pois é. Antes, o trabalho era feito à mão, porque eles não tinham impressoras como tem hoje em dia. Assim fica muito mais fácil a reprodução, né, da Bíblia. Só que antes tinha que se unir famílias e famílias para conseguir escrever a Bíblia por completo, porque era muito grande, gente do céu. As pessoas mais ricas podiam comprar quantas quisessem, porque afinal elas tinham muito dinheiro. Mas quem não tinha tantas quantidades e condições de comprar, comprava partes por partes, e quando poderiam, né? Quando eles conseguiam juntar dinheiro. Mas, felizmente, tinham pessoas voluntárias que ajudaram essas pessoas a comprar, não é? E a lição de hoje conta sobre os maiores feitos, né, da humanidade, como os maiores feitos sobre compartilhar a palavra de Deus, que foi traduzir ela para outra língua e reconhecer o quanto o amor de Deus é importante nas nossas vidas. E é isso. Mas agora só tem mais uma pergunta. Você é uma estrela da manhã da reforma? Então a gente tem que sempre orar para conseguir alcançar o amor de Deus e reconhecer que Ele é único. A gente tem que pedir perdão para os nossos pecados e assim tem um céu muito grande esperando a gente. E é isso. Um beijo. Tchau. Olá, amigos! Meu nome é Kimberly, eu sou de Goiânia e hoje eu vou falar sobre a lição de quinta-feira. Minha tarefa. A palavra de Deus diz que o Wycliffe foi um dos maiores reformadores, mas o que ele fez é tão grande ou importante e que ele estudava cuidadosamente todos os dias a Bíblia. Logo abaixo há uma lista com as 10 bênçãos que o Wycliffe recebeu por ter estudado a Bíblia. Ela também fará o mesmo por você. Caso estude e obedeça os seus conselhos, leia as frases e reescreva-as com sua própria palavra. Em seguida, cite um exemplo de como você pode fazer isso em sua vida. Tire um tempo para fazer esse exercício com todo cuidado. Talvez precise de um dicionário ou da ajuda de seus pais. Agora é para valer. Ela expande a mente e aguça a percepção. É algo que faz com que sua mente fique mais atenta e que expanda sua mente e aguça a percepção. Expandir a mente é como se você abrisse a sua mente para mais coisas, como para novas ideias e para novos pensamentos. É o que muitos dizem, pensar fora da caixa. E aguça a percepção. Aguça é quando os seus reflexos ficam mais rápidos ou às vezes o seu pensamento fica mais rápido, como responder uma continha rapidamente. E aguça a percepção é que você consegue sentir e consegue ver as coisas de um melhor jeito. Ela amadurece o juízo. Amadurecer é igual a uma folha, uma árvore ou talvez uma fruta. Amadurecer é como se você estivesse crescendo mentalmente, às vezes no seu próprio corpo ou às vezes espiritualmente. Amadurece o juízo. Quando você cresce, você consegue perceber que você consegue ver as coisas de uma outra forma e que você consegue ver que algumas coisas que antes você achava que eram coisas ruins, você percebe que agora são boas. Isso é o que
amadurecer o juízo. Ela enobrece cada pensamento, sentimento. Seu estudo produz paciência. Cada vez que você lê o estudo, você aprende mais e você aprende que algumas coisas não são às vezes do que você pensa. E você aprende a ser mais paciente e a ver as coisas de um outro ponto. Ele nos dá coragem, que quando nós lemos a palavra de Deus e quando lemos esse estudo, nós aprendemos que algumas coisas banais que às vezes a gente tinha medo, nós não precisamos mais ter. Ele nos dá fortaleza de propósito. Cada vez que a gente lê, a gente aprende que os nossos propósitos devem ser só propósitos bons, que elevem a nossa espiritualidade e que abram mais a nossa mente. Ele refina o caráter. Refinar o caráter faz com que o nosso caráter só seja um caráter formado por coisas boas e que nós devemos ser cartas escritas por Deus. Olá, bom dia, feliz sábado. O meu nome é Nicolas e eu congrego na igreja de Jataí, Goiás. Eu vou compartilhar com vocês a lição 4, o tópico de sexta-feira, está na página 36. Vamos fazer uma pequena reflexão? Se você vivesse em um país onde fosse crime ler e possuir uma Bíblia, como você faria para levar as boas novas da salvação a outros? Os valdenses encontravam muitas formas de espalhar a palavra e às vezes compartilhavam certos capítulos ou trechos de suas Bíblias copiadas à mão. Outras vezes recitavam versículos de suas Bíblias, embora tivesse sido proibido de possuir ou ler uma Bíblia. O Senhor lhes deu sabedoria para espalhar a palavra. Esta mensagem nos leva a uma grande reflexão. Existem pessoas que são impedidas de pregar a palavra e até mesmo de usar a sua Bíblia. Como vimos aqui, os valdenses foram perseguidos porque eles pregavam a palavra de Deus, eram obedientes à lei de Deus. Hoje, aqueles que têm a oportunidade de estudar a palavra de Deus e memorizar versículos e capítulos da Bíblia, devem fazer, e com a ajuda do Espírito Santo, espalhar as boas novas. Vamos fazer um compromisso com Deus? Meu compromisso: de hoje em diante vou ler a Bíblia todos os dias por minutos. Aí vocês podem organizar seus horários para dedicar a Deus. Quero obedecer em cada situação que li na Bíblia. Serei uma estrela da manhã para Deus todos os dias, compartilhando com a minha família, vizinhos e amigos o que eu aprendi na minha Bíblia. Que Deus nos ajude a cumprir este compromisso. Leia a nota abaixo do segundo exercício de quarta-feira. Em seguida, responda a esta pergunta: o que o povo inglês e os bereanos de Tessalônica têm em comum? Leia em Atos, capítulo 17, versículo 11. O povo inglês e o povo de Tessalônica, eles tinham uma coisa em comum, que era porque eles buscavam um profundo conhecimento na Bíblia, nas suas Bíblias copiadas à mão, por causa que eles não tinham Bíblias feitas por outras pessoas, porque eles não podiam utilizar as Bíblias. Eles eram perseguidos e proibidos porque eles pregaram a mensagem e liam a Bíblia e recitavam versículos para agradar a Deus. Agradeço a participação com o estudo dessa lição. Fique todos com Deus e tenham um feliz sábado. Oi pessoal, eu sou o Flávio, eu congrego na Igreja da Asa Norte em Brasília e nós estamos na nossa lição 4, na parte do sábado, e essa lição está falando sobre os povos valdenses. Quem eram eles? Os povos valdenses eram os povos que viviam nos Alpes isolados, enquanto o resto do mundo guardava o domingo e desobedeciam os mandamentos de Deus. Os povos valdenses, eles guardavam o sábado e obedeciam todos os mandamentos que falam na Bíblia. Então, aqui na parte do sábado tem um texto que fala sobre um menino que ele era cadeirante e ele sempre perguntava para a mãe dele se Deus não tinha um propósito para a vida dele, que ele pudesse ajudar as pessoas. E aí a mãe dele falou que Deus tem um propósito para todos e que os propósitos eram diferentes para cada pessoa. E ele não acreditou muito que Deus ia ter um propósito para a vida dele. Até que um certo dia um rei muito cruel mandou uns soldados matarem o povo valdense. E aí esses soldados acamparam perto da casa desse menino. E aí durante a noite, esse menino ele orou e cantou, pedindo para que Deus fizesse com que esses guardas
virassem de Deus e que não matassem os povos valdenses. E aí esses guardas escutaram, acordaram e foram até a casa do menino e eles se interessaram pela palavra de Deus. E eles conversaram a noite inteira sobre Deus. E aí, quando amanheceu, os povos valdenses não foram mortos, os guardas não mataram eles. E eles chegaram e falaram que se eles voltassem lá nos Alpes, onde os povos valdenses moravam, eles iam querer levar a família desse menino para a casa deles, para que esse menino pudesse falar sobre Deus para a família desses guardas. E então, esse menino nunca mais chegou para a mãe dele e falou: ai mãe, será que Deus nunca vai ter um propósito para mim? Ele chegava e falava: mãe, você tinha razão, Deus tem um propósito diferente para cada pessoa. E esse menino, que também conta no texto, que ele não viveu muito. Então a lição desse texto, que esse texto quer deixar pra gente, é que não importa se você é um deficiente físico, não importa a sua situação, não importa se você está distante, você está longe de Deus, não importa nada. Deus sempre vai ter um propósito para sua vida. E o que Deus quer para sua vida é que você fique perto dele, porque ele é paz, ele é amor, e que ele sempre vai ter um propósito para sua vida, mas que você não entenda esse propósito, porque as coisas acontecem no tempo de Deus. E essa foi a lição nossa do sábado. Eu espero que essa mensagem fique gravada no coração de cada um de vocês. E essa foi mais uma lição do Pequeno Pesquisador. E não nos esqueçamos: lâmpada para os meus pés É a tua palavra e luz para o meu caminho.